Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Top 10. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as Kekkei Genkai mais poderosas do anime Naruto, assim como combinado. E essa introdução zoeira aí foi só pra descontrair mesmo. É que eu tô com essa touca aqui que tá muito frio aqui hoje em São Paulo. Então é isso, se você gostar do vídeo não esqueça de deixar o like, comenta, compartilha esse vídeo pros seus amigos. E vamos aí bater a meta dos 5.000 likes aí no mínimo. E vai aqui mais um aviso que eu sempre falo pra você. Essa é a minha opinião pessoal, ou seja, é as Kekkei Genkais que eu acho mais poderosas. Agora se você pensar diferente é simples. Acabando esse vídeo você comenta aí abaixo, a gente debate numa boa. E é isso aí, cada um tem um seu jeito diferente de pensar. E o legal é que a gente pode debater isso nos comentários. O que seria uma Kekkei Genkai? Na verdade, são habilidades únicas, passadas geneticamente em clãs específicos, como por exemplo eu posso citar o Sharingan e o Byakugan. Mas tem também outras variações de Kekkei Genkai, que são criadas a partir da junção de duas naturezas de chakra ou mais. Por exemplo, combinar água mais terra, teremos a Mokutou. Mas claro que não é tão simples assim. Não é todo usuário que tem controle das 5 naturezas que pode usar Kekkei Genkai. Exemplos disso podemos citar o Hiruzen. Ele tem controle total das 5 naturezas de chakra e mesmo assim ele não tem nenhuma Kekkei Genkai. Vai aqui uma menção a Kekkei Genkai da Guren, a liberação de cristal, já que eu não vou utilizar nesse top habilidades de fillers, novels e afins. E essa Kekkei Genkai da Guren poderia ser muito poderosa, se fosse canônica, ou seja, por ela ser um filler, eu não considero. Mas claro que eu respeito a sua opinião também, se você considera, comente aí com a gente, e é isso aí. Liberação de calor. Essa Kekkei Genkai cria um chakra que é capaz de aquecer o corpo do inimigo a tal ponto que todo o líquido do interior do seu corpo evapora, matando a vítima e deixando-a como um cadáver dessecado. Ela é composta da união de duas naturezas de chakra, fogo mais vento, e a única usuária conhecida foi a Pakura, uma ninja da areia. Liberação de gelo. Essa Kekkei Genkai tem sua origem no clã Yuki. Ela permite que o usuário combine chakra à base de vento e água para criar e manipular o gelo. Foi uma das primeiras Kekkei Genkai mostrada no anime, e tinha muito potencial. Mas como nós sabemos, o seu usuário morreu já na primeira temporada. Estou falando do Haku, ou seja, ele e sua mãe eram usuários dessa incrível Kekkei Genkai. O que é isso? O ar está frio. Jutsu secreto! Espelhos de cristal de gelo! Liberação de explosão. Ela dá ao seu portador a capacidade de utilizar chakra explosiva em combate, permitindo-lhes causar explosão em objetos que eles entram em contato. Ela é gerada a partir da natureza da terra e outra ainda que é uma suposição, que seja do relâmpago, mas não temos provas reais disso. E os únicos usuários conhecidos dessa natureza eram o Deidara e o Gari. Byakugan. Ficou conhecido como um dos 3 grandes doujutsu. A habilidade primária dele dá ao utilizador um campo de visão perto de 360 graus, exceto em um ponto cego na parte de trás do pescoço. Sua segunda habilidade é ser capaz de ver através de objetos sólidos. A terceira habilidade é um dos maiores usos do Byakugan. Ela dá a capacidade do usuário ver o fluxo de chakra de seus adversários, conseguindo assim bloquear a circulação de chakra do oponente, acabando com o combate. Essa Kekkei Genkai tinha muito potencial, mas foi deixado um pouco de lado no anime, infelizmente. Tomara que em Boruto isso mude. Sharingan. Também considerado como um dos 3 grandes doujutsu. O Sharingan também é chamado de Olho do Céu, devido a muitas habilidades que ele concede ao usuário. E não vou entrar aqui em detalhes sobre suas habilidades, pois todo bom fã de Naruto já conhece muito bem. E por ser uma Kekkei Genkai do tipo que é passada geneticamente, todos os membros do clã Uchiha, além do Hagoromo, do Indra, herdaram tal poder. O Sharingan? Dori!
Estilo água. Jutsu dragão de água. Liberação de fervura. Essa Keki Genkai libera um poderoso vapor corrosivo, capaz de dissolver qualquer coisa. Até mesmo parte da costela do Susanoo do Sasuke foi derretido por essa técnica. E além disso, o usuário tem total controle do alcance e o nível de acidez do vapor. Esta Keki Genkai é gerada da combinação do elemento fogo mais elemento água. E alguns usuários conhecidos dela foram Meiterumi, Naruto e o Jinchuriki dos 5 Caudas. このままいい男が溶けて崩れていくのはいつ見ても心が痛むけど死んでもらう。今度は3の霧が。 Liberação do magnetismo. Embora conserte a raridade dentro do Kazekage da areia, essa Keki Genkai permite criar forças magnéticas com diferentes propriedades e usos. Como por exemplo, cada usuário manipulava uma forma diferente: areia, ouro, ferro, e ela é gerada da combinação da natureza do tipo vento mais terra. E alguns usuários conhecidos dessa liberação, além dos Kazekages, tem o filho do Gaara e o Toroi, que era um shinobi talentoso da nuvem. Liberação de lava. É uma Keki Genkai incrivelmente poderosa. Ela vem da junção da natureza do tipo fogo e terra, e pode criar lava e substâncias relacionadas, que podem servir tanto como ataque como defesa. E tem diversos usuários dessa Keki Genkai, como a Meiterumi, Kurotsuki, Dodai, Momoshiki, Naruto e Son Goku. Liberação de tempestade. É uma Keki Genkai gerada a partir da combinação de duas naturezas de chakra, água no braço direito e relâmpago no braço esquerdo. E apesar do nome dessa natureza, ela não manipula tempestades. Em vez disso, ela manipula raios de eletricidade, que fluem como água. O nome é mais simbólico mesmo. E dois grandes usuários dessa técnica, posso citar o Madara e o Darui. Manipulação dos ossos. É uma Keki Genkai que dá ao usuário a habilidade de manipular a própria estrutura óssea. Ele pode manipular o crescimento e as propriedades de ossos ao seu gosto, além de dar ao usuário uma defesa quase absoluta a ataques físicos. Ela também servia para atacar, onde cresciam ossos em toda a extensão do corpo do usuário, e ele usava como arma. O único usuário conhecido foi o Kimimaro. Ele era o último herdeiro do clã Kaguya, que herdava essa Keki Genkai geneticamente. Dança. Dança da samambaia. Liberação de poeira. Esta é uma versão avançada de Keki Genkai, conhecida como Keken Tota, já que em vez da junção de dois elementos, ela tem um terceiro. Ela é gerada da combinação de terra, vento e fogo. E essa Keki Genkai é tão poderosa que tem capacidade para desintegrar qualquer coisa ao nível molecular. Ela exige um certo tempo para a preparação, mas na hora de usar é incrivelmente rápida, e digamos assim, quase imparável. Os dois usuários conhecidos dessa liberação são o Noki e Mu. Mangekyo Sharingan. É a forma avançada do Sharingan. Só foi ativado por poucos membros do clã Uchiha. Para obtê-lo, é preciso sentir a emoção de perder alguém muito próximo, como um amigo ou um parente. O Mangekyo Sharingan dá um poder aprimorado para as habilidades genéricas do Sharingan, e cada olho também pode despertar diferentes técnicas poderosas. E novamente não preciso dar muitos detalhes, já que é uma das Keki Genkai com mais destaque no anime. Usuários conhecidos dessa técnica são inúmeros Uchihas, Indra, Danzo e o mito Kakashi. Não. Só um único segundo se passou. Liberação da cozinha. Algo que poucos sabem é que o tio do ramen tem uma poderosa e desconhecida Keki Genkai, onde o fez se tornar o chefe mais poderoso do universo Naruto. Muito bem, a vez de vocês. Tá, pessoal, isso foi uma zoeirinha básica mesmo. E agora vamos conhecer as 3 melhores Keki Genkai. Bora! Liberação de madeira. Apesar de ser uma Keki Genkai,
Hashirama e Asura são as únicas pessoas conhecidas que herdaram a liberação de madeira naturalmente. Outros usuários como Yamato, Danzo, Zetsu, até conseguiram obter esse Kikenkai, através de estudos e das células do Hashirama. Mas claro, que o nível de poder deles era muito inferior, e os dois elementos que davam origem a essa técnica eram terra e água. Tenseigan é um poderoso doujutsu, utilizado pelo clã Otsutsuki. O Tenseigan tem técnica similar ao Rinnegan. Além disso, ele também permite acesso ao modo chakra do Tenseigan, técnica que garante ao usuário um aumento da velocidade, poder, força, durabilidade e reflexo. Podemos assim dizer que esse doujutsu é a evolução do Byakugan. Usuários conhecidos desse Kikenkai é o Toneri, Hamura e quem sabe no futuro o Boruto. Mas sei lá, eu acredito que não. Rinnegan. Aquele que possuir um único Rinnegan transplantado em si terá um poder esmagador. Ele garante uma infinidade de habilidades, como vista pela primeira vez no Pen, onde ele se mostrou um adversário extremamente poderoso, por conta da ajuda desse poderoso doujutsu. E claro, eu sei que muitos acham que Nagato era poderoso por ser Uzumaki, mas na verdade não foi. Era o poder do Rinnegan que fez ele ser forte daquele jeito. Podemos citar alguns usuários dessa Kikenkai, como Nagato, Hagoromo, Madara, Obito, Sasuke e Momoshiki. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você tem uma opinião contrária à minha, é simples, comenta aí pra gente debater depois. E é isso daí. Vamos para os salves de hoje. O primeiro salve vai para Guilherme Trevisan. O segundo salve para Rose of Games, o cara que fala que eu fumo cebola antes de gravar os vídeos, porque eu falo muita asneira. E o terceiro e último salve de hoje para Lohan Lobato. Se você quer aparecer aqui, você já sabe. Interaja com a gente nos comentários, interaja com a gente nas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!